Olá, amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos no finalzinho de uma jornada. Mais um livro que nós terminamos na graça, na dependência e misericórdia do Senhor. E o livro que nós estamos lendo é Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio, da irmã Debbie Porrow. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E estamos iniciando hoje o último capítulo, que é o capítulo 24. Oremos. Ó Senhor, grande é a tua misericórdia sobre as nossas vidas, grande é o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo em nos conduzir à obediência, em nos conduzir a te agradar, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos nomeou para que pudéssemos dar frutos. Aleluia, muito obrigada, Senhor. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. De fato, tudo vem de ti, tudo é para ti. Muito obrigada. Obrigada pela leitura deste livro que nós fomos tão confrontadas, Senhor. Nós fomos tão assim encorajadas a perseverar em obediência e tudo mediante o teu Santo Espírito. Sim, nos envergonhamos muitas vezes por coisas que fazemos errado, mas o teu Santo Espírito veio e nos impulsionou a te obedecer e cremos que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor mesmo é quem vai terminar. Por isso nós te agradecemos. A nossa dependência está no Senhor. A nossa dependência está no Senhor. Em nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Mas sabemos que o autor e consumador da nossa fé pode operar em nós aquilo que ele deseja. O Senhor pode aplicar em nós a tua palavra. Queremos mais uma vez pedir a sua ajuda neste último capítulo para que o Senhor venha nos conduzir em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, vamos ler agora o capítulo 24, o último capítulo deste livro, e o título é Coerdeiras da Graça e da Vida. A formosa Sara. Se eu fosse a que autorizasse as exceções, haveria livrado a Sara da obrigação de obedecer ao seu marido pelo menos em 2 ocasiões, mas eu estaria errada. Sara decidiu obedecer a Abraão mesmo quando ele mentiu e ordenou a ela que mentisse, porque tinha temor do que pudesse acontecer se o rei ficasse sabendo que ela era sua esposa. Em Hebreus 11, apresenta Sara e Abraão como exemplos de fé. Em 1 Pedro 3, ela é honrada como uma mulher que chamou a seu marido de Senhor. Abraão era um homem de Deus. Deus o chamou para ser pai de uma grande nação. Não obstante, Abraão, por temor de perder sua própria vida, pediu à sua esposa que mentisse uma mentira que a exporia ao perigo de propostas sexuais de outro homem. Lembrarás como respondeu Sara a esta situação? Ocorreu 2 vezes. Uma foi quando ela era jovem e bela, e a outra quando era bastante avançada de idade, porém, todavia, uma mulher desejada e atraente. Um dia, Abraão entrou e anunciou à sua esposa que Deus lhe havia ordenado que fosse a um lugar muito longe das famílias de ambos, em uma terra distante. Ao perguntar-lhe que terra, Abraão não podia responder porque ele não sabia. Abraão passou grande parte de sua vida viajando de um lugar para o outro, buscando uma cidade cujo arquiteto e construtor era Deus. Ele jamais encontrou essa cidade e houve muitas provas e dificuldades pelo caminho. Você gostaria desse tipo de vida? Você haveria apoiado ao seu marido como um homem de Deus, apesar de tanta falta de evidências? Em Gênesis 12, do versículo 10 ao 17, diz assim: Versículo 10: Houve fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para morar lá, porque era grande a fome na terra. Irmãs, quando se aproximava da cidade do Egito, Abraão olhou para trás sobre os seus ombros para ver sua formosa e sorridente esposa, e o seu coração se encheu de temor, uma resposta carnal ante a um Deus que havia prometido bênçãos e proteção. No versículo 11 diz assim: E aconteceu que quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sara, sua mulher: Ora, bem sei que é mulher formosa à vista. E quando te veem os egípcios, dirão: Sua mulher é, então me matarão, e a ti conservarás com vida. Agora, pois, diga que é minha irmã, para que me trate bem por sua causa e viva minha alma por causa de ti.
Amadas, que terrível carga pôs ele sobre sua mulher. Fazê-la sentir que tinha que mentir para salvar a vida do seu marido. Ela também devia estar consciente de que estaria em perigo de ser tomada por outro homem. Quanto aos egípcios, Abraão tinha razão que, ao verem Sara, ficariam muito impressionados com a sua beleza. E o versículo 16 diz assim: E fez bem a Abraão por causa dela. E ele teve ovelhas, vacas, burros, servos, criadas, mulas e muitos camelos. Sara foi levada a um recinto especial reservado para as noivas em espera. Qual seria a condição mental de Sara durante esse tempo? Se supunha que seu marido devia amar, cuidar e protegê-la. Onde estava o seu marido agora? Abraão andava recebendo presentes a custo da sua formosa esposa. Porém, Sara prontamente obedeceu. Se houvesse vindo a pedir conselhos a mim, eu haveria sido muito difícil dizer-lhe que obedecesse ao seu marido e se calasse. Porém, Deus honrou a obediência de Sara. No versículo 17 diz: Mas Jeová feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Como Abraão tinha medo, Deus teve que resgatar Sara de uma maneira sobrenatural. Tu permites que Deus seja Deus em sua vida? Haverá ocasiões em que o seu marido estará absolutamente equivocado, como estava com Abraão. E você terá que obedecer ao seu marido e encomendar a Deus o seu caminho. Se essa tivesse sido a única ocasião em que Abraão reagisse desta maneira, poderíamos dizer, bem, porém, ele então aprendeu a lição. Entretanto, não. Ele voltou a fazer o mesmo outra vez, como está descrito em Gênesis 20. Nos apresenta uma Sara já velha, porém deve ter sido, todavia, uma mulher desejável. A Bíblia nos diz que Abraão viajou para a terra do sul. O rei de Gerar viu a Sara e perguntou a Abraão sobre ela. O bom Abraão, muito macho, respondeu: Ela é minha irmã. Hum. Então este rei tomou a Sara para a preparação para fazê-la sua mulher. E de novo Sara cedeu e obedeceu a seu marido. Se houvesse sido eu me veria dando a Abraão um pouco de capacitação espiritual ou tipo alguma coisa nesse nível. Abraão, por que você não pode simplesmente confiar em Deus e cuidar de nós? Por favor, não me coloque nessa situação de novo. Eu teria dito isso a ele. A Bíblia só nos informa somente que Sara fez conforme o que Abraão lhe ordenou. Você se aflige pelas situações nas quais te coloca o seu esposo? Diga-me, como você reagiria se tivesse que fazer isso? Você negarias a obedecê-lo? Tomarias a autoridade em suas próprias mãos, mais espirituais, entre aspas? Nessa ocasião, a Bíblia nos diz que Deus enviou o rei um sonho dizendo: Olhe aqui, morrerás por causa da mulher que tens tomado, a qual é casada e tem marido. Gênesis 20, versículo 3. Deus tinha cuidado de Sara e a conservou pura. Eu fico emocionada por ver que Deus livra uma mulher da necessidade do seu marido mediante sonhos, pragas, acidentes, enfermidades e até morte. Como é possível que Abraão, um homem de tanta fé, fizesse uma coisa tão infiel? Como é possível que Abraão, um homem que creu em Deus, em coisas grandes e poderosas, não cuidasse melhor da sua própria esposa? E sabemos que ele a amava entranhavelmente. Mas é que Abraão era precisamente um homem. Todos os homens cometem erros. Para a mulher, lhe corresponde simplesmente obedecer por seu compromisso com Deus, não porque seja justo. Se esperas estar convencida de que teu marido tenha razão antes de obedecer-lhe, serão raras ocasiões em que lhe obedeças, e nunca desfrutarás os milagres de Deus. Deus escolheu a uma mulher. Enquanto Abraão estava aprendendo a obedecer a Deus, Sara estava aprendendo a obedecer a seu marido, e Deus estava ocupado fazendo milagres em ambos. Deus escolheu a Sara tão certo como ele escolheu Abraão. Necessitou-se de uma mulher obediente para ser mãe de uma grande nação. Sara não foi a única esposa que teve Abraão, nem foi Isaque o único filho de Abraão. Agar, a serva de Sara, que deu à luz ao filho de Abraão, chamado Ismael, ela foi tratada com muita pouca estima por Abraão. Quando Sara, zelosamente irada, exigiu que Abraão expulsasse Agar e a seu filho ao deserto sozinhos. Deus disse a Abraão que fizesse como ela o pediu.
gravando assim no coração de Abraão que unicamente por meio da semente de Isaque viriam todas as bênçãos que Deus havia prometido. Abraão se casou de novo depois da morte de Sara. Contudo, nunca se ouve mencionar dessa esposa. Os seus filhos que teve Abraão com Quetura ocupam um só versículo na Bíblia, onde se registra que teve mais filhos. Eu sei que era para Abraão ser o homem que foi. Sara teve que ter sido uma poderosa animadora. Deve ter havido ocasiões em que Abraão se sentia desanimado. Buscou e buscou uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, e não achou nenhuma cidade. Bem, Abraão pode ser que tinha tido Sara rindo, a busca tem enriquecido imensamente as suas vidas e não temos outra coisa melhor do que fazer. Então, começaremos outra vez amanhã. Essa deve ter sido uma das frases de Sara. O que seria meu marido se houvesse casado com outra mulher? Quem tem feito possível que seja um homem de Deus, forte, confiado e agressivo? Tens permitido que Deus dirija sua vida e sua obra? Tens tido em alta estima a sua vocação e seus interesses? As vocações de Deus e os interesses dele? Você tem sido uma ajuda idônea para o seu marido? É ele um homem mais forte, melhor e mais capaz como resultado de ter você como esposa? Se Deus estivesse criando a mulher perfeita para ele, haveria sido você? Haveria sido eu? Com o passar dos anos, tenho visto em demasiadas ocasiões o que parecia ser uma boa mulher casada com um homem que aparentemente é um inútil sem futuro. Finalmente, depois de anos de maltrato, a boa esposa se divorcia de seu marido bêbado e todos concordam que era a única coisa que poderia ter feito. Em menos de um ano, o bêbado inútil se casa de novo. E poucos meses depois de seu matrimônio, deixa de beber, sem a ajuda de um programa de 12 passos. E logo passa o resto da vida trabalhando duro, desfrutando de sua família, amando sua nova esposa, sem jamais voltar a tocar em gota de sequer de álcool. Tenho sanidade o suficiente para saber que alguns homens são adeptos de álcool, de pornografia, de preguiça, sem importar como sejam suas esposas. Mas eu tenho visto a situação anterior em demasiadas ocasiões para considerá-lo insignificante. De nenhuma maneira significa isto que estou recomendando o divórcio e novo matrimônio. De jeito nenhum. Mas bem demonstra que se alguns homens inúteis, entre aspas, tivessem tido esposas que fossem mais. Preencha aqui com o espaço que você desejar, o adjetivo. Eles então não seriam tão inúteis. Deus escolheu a este homem especial e esta mulher especial para que fossem pai e mãe de uma grande nação. Sara não foi elogiada por ser grande mãe. Ela passou a maior parte da sua vida sem filhos e era uma anciã antes que nascesse seu único filho. Então ela morreu antes que Isaac fosse adulto. E mesmo assim, ela foi elogiada porque creu em Deus e lhe chamou Senhor a seu marido. Ela era a classe de esposa que Deus necessitava para fazer a classe de homem que Deus elegeu para conduzir uma grande nação. Você é dessa classe de esposas? Deus disse com respeito a Abraão: porque eu sei que mandará seus filhos e a sua casa depois de si, que guardem o caminho de Jeová, fazendo justiça e juízo. Gênesis 18, versículo 19. Os seus filhos são rebeldes? A sua casa é um desastre e não se consegue que seu esposo te ajude? Pode ser que o problema está na maneira de responder ao seu marido. Em 1 Pedro 3,6 diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor, a da qual vós vos tornastes filhas, se fazeis o bem, sem temer nenhuma ameaça. Vamos ler agora uma carta. Quando chegarem a serem um. Estimados amigos em Cristo, eu sou ministro. Recentemente escutei a gravação de uma mensagem que deu um pastor acerca da necessidade de que uma mulher aprenda a honrar e a respeitar o seu marido. Era uma mensagem dirigida à mulher, porém eu considerava que deveria aprender a ajudar melhor os matrimônios, então escutei com muita atenção. Eu senti-me estranhamente comovido pela mensagem. Eu tenho uma grande esposa e filhos que me amam e me respeitam. Entretanto, compreendi que desejo ser respeitado por eles em ocasiões que eles não estão dando. Mesmo que tenha sido difícil, não sou muito dado ao emocionalismo, porém, não podia negar a intensidade de meus anelos e sentimentos. Eu compartilhei com minha esposa a minha necessidade de ser respeitado por ela e por nossos filhos. Também compartilhei meu desejo de ter com ela o companheirismo que na mensagem era descrita como algo que os maridos necessitam muito de suas esposas.
Eu sei que nunca havia podido dizer-lhe isso antes de escutar a mensagem. A minha esposa foi sensível a isto e disse que ela havia compreendido o importante que era isto para mim. Para ela foi agradável e abençoou ser o importante que era para mim sua participação em meu ministério. Foi interessante que compartilhei a mensagem com outros dois homens e eles se sentiram o mesmo e obtiveram respostas iguais de suas esposas. Novamente, o fato de saber que este homem com quem ela havia casado se sentia incompleto sem a participação e respeito dela deu a essas esposas um novo sentimento de propósito. Agora compreendo quanto a necessito. De verdade a necessito. Não somente para preparar os meus alimentos e esquentar a minha cama, mas também para ser o vigor da minha alma. Se ela não estivesse ali, sempre presente comigo, eu sei que me sentiria vazio. Agora ambos estamos conscientes do precioso que é para nós entendermos finalmente o que é se sentir, ser um. Assinado Pastor Benjamin. A mulher sábia busca ser parte da vida de seu marido. Os interesses dele convertem nos interesses dela. Ela busca maneiras de ajudar-lhe em todos os seus empreendimentos. Quando ele necessita de uma mão que a ajude, a dela é a primeira a chegar. Coerdeiras da graça da vida. O pastor Benjamin estava falando de que sua esposa fosse coerdeira com ele, a sua necessidade insatisfeita de ser rei de seu reino e o fato de que não recebia a atenção e reverência que o acompanham a esse cargo lhe fazia sentir-se sozinho. Ele tinha necessidade de que sua rainha o apoiasse. Indiscutivelmente que ela estava tão ocupada sendo uma boa esposa e mãe que esqueceu o propósito mais importante da sua existência. Vós, maridos, igualmente vivei com elas sabiamente, dando honra à mulher como um vaso mais frágil e como coerdeiras da graça e da vida, para que vossas orações não sejam interrompidas. 1 Pedro 3, versículo 7. Em nossa cultura moderna, nós, as mulheres, nos esforçamos para ganhar muitas coisas fora do lar. A maioria dessas coisas não é de Deus. São simplesmente buscas de vaidade para saturar nossas mentes e nublar nosso espírito e fazer-nos esquecer que fomos criadas para o homem com quem estamos casadas. Precisamos deixar de lado as atividades fora do lar que nos levam a nós e a nossos filhos até a beira do esgotamento e da confusão. A educação no lar não é o problema, são as metas ambiciosas que às vezes nós estabelecemos. A vontade de Deus para todos os matrimônios é que andem no caminho da vida tomado pelas mãos. Muitos maridos e esposas correm como loucos, um ao redor do outro, porém poucas de vocês se encontram. Estamos tão ocupadas levando os filhos e a essa categoria ou aquele evento que perdemos de vista que somos co-herdeiras. Até as atividades da igreja nos roubam os planos de que Deus tem para nós como casais. Desligue o telefone, deixe suas telenovelas românticas, desligue a televisão, evite a internet, diminua as visitas a reuniões de mulheres e concentre-se em investir o seu tempo no que está fazendo o seu marido ou que necessitam os seus filhos. Assim é como você pode satisfazer melhor as suas necessidades. E é o começo do aprendizado para ser coerdeira com ele da graça da vida. A alma do pastor Benjamin anelava por uma verdadeira companheira de alma. Ele não queria que sua esposa fosse a estrela da igreja, nem a coordenadora do comitê de educadores no lar, nem que ganhasse o prêmio de melhor ama de casa. Ele queria uma mulher que dissesse que ele era maravilhoso e que necessitava de uma mulher que o recebesse na porta com um sorriso. Ele anelava ser a atividade mais importante na vida dela, precisava dela com ele. E a mulher, respeite ao seu marido, como está em Efésios 5, versículo 33. Ele necessitava ser o rei da esposa. Ele queria ser o rei dela. Ele necessitava ser o rei dela. Muitos casais vivem toda a sua vida juntos e nunca chegam realmente a vincularem-se. São simplesmente duas pessoas que compartilham a mesma casa e repartem as mesmas necessidades. Elas vivem juntos, nunca discutem nem pelejam, criam seus filhos, porém nunca funcionam como uma equipe. Ele faz o seu e ela faz o dela. Ela realmente não conhece o negócio dele nem se interessa. Ele fica aborrecido das muitas rotinas diárias dela. Há muito pouco em suas vidas que não se pode fazer igualmente bem separados. Quando ele vai a uma loja, jamais lhe ocorre convidar a ela para que o acompanhe. Quando ela sai por uns minutos, lhe parece que seria muito chato ter que dizer-lhe aonde vai e que horas ele regressa. Estão casados,
eles dormem juntos, eles criam filhos, eles compartilham tarefas e queixas, porém são duas pessoas independentes vivendo suas vidas. Esposas independentes, que vivem suas próprias vidas e não gostam nem sequer de dizer a hora em que ela pode regressar de algum compromisso. E maridos, que vivem sempre ocupados. A esposa se ocupa de seus filhos e até de coisas na igreja. E faz vínculos com sua melhor amiga na igreja. Ela conversa mais emocionalmente com outras mulheres do que com seu próprio marido. E mulheres fazendo vínculo com outras mulheres? No lugar do quadro perfeito de Cristo e a igreja, hoje temos uma expressão pervertida de satisfação entre mulheres. Que desordem repugnante! Ah, o marido este trabalha, encontra realização no trabalho, no entanto, esse coração está igual a Adão, antes que fosse criada Eva. Ele se sente incompleto. E, como Adão, está sozinho, e isso não é bom. A vida passa de largo, deixando-o insatisfeito, e parece que ele não vê mais solução. Os filhos crescem ao aproximar dos 40, 50 anos de idade, quando o marido tem construído seu império pessoal, ele revive aquela antiga necessidade do marido de uma verdadeira companheira da alma, e subitamente suas metas e ganhos não parecem ser mais tão importantes. Este homem que tem resistido sexualmente a outras mulheres toda a vida, de pronto se fica vulnerável frente a mulheres que mostram interesse nele como ser humano e como um homem. Agora podem desfrutar da companhia estranha de alguma dama que mostra atenção para ele por meio do seu interesse e seus sonhos, anelos e deleites. O seu marido necessita que você seja a sua ajuda idônea, a sua mente, a sua melhor amiga. Você necessita deixar de lado a sua própria agenda, os seus próprios interesses e converter-se na rainha do seu marido. Eu vou repetir essa parte, irmãos, irmãs. O seu marido necessita que você seja a sua ajuda idônea, a sua mente, a sua melhor amiga. E você necessita deixar de lado a sua própria agenda, os seus próprios interesses e se converter em sua rainha. Leremos agora outra carta. Estou maravilhada. Estimada Deb, tenho encontrado sua página web. Que bênção! Tenho aprendido tanto com os comentários em relação à esposa submissa. Estou aprendendo o que isso significa e é assombroso ver como meu marido floresce frente aos meus olhos. Temos 15 anos de casados, porém este é o meu primeiro ano que freio minha língua. Qualquer pedido que tenha, eu faço a Deus e ele supre por meio do meu marido. É tão extraordinário isso. As coisas têm mudado tão rapidamente. Se tão somente soubesse como era uma vida antes, eu não lhes darei detalhes, porém, digamos simplesmente que agora tenho glória em lugar de cinza. E absolutamente tudo é obra de Deus, unicamente de Deus. Eu sei que eu não tive nada a ver com isso e me alegro tanto. Deus é ela de meu marido e ele não me permitirá mudá-lo. Em ocasiões, quase posso ouvir Deus me dizendo: Olhe, filha, por fim me tens entregado a mim e agora eu estou ajustando melhor do que você poderia imaginar. Ele é meu filho e eu me alegro de trabalhar com ele. Segue tendo essa fé de que eu te firmarei na vida de teu marido, porque ainda não terminei com ele, e tampouco terminei contigo. Levante a sua cabeça e louve-me com gozo enquanto termino essa obra. Essa é a sua tarefa, filha. Louve-me sempre com gozo pela obra que eu estou fazendo nela. Quando as coisas se colocam difíceis, eu louvo a Deus e lhe entrego as circunstâncias. Eu tenho aprendido que nossas orações nem têm resposta se lhes agregamos alguma amargura. Oh, amada Deb, minha casa está mudando de semana a semana. Eu posso ver a obra que se realiza ante os meus olhos e eu estou maravilhada. Não mais perdoo em meu coração, mais maravilhosas são as mudanças que me produzem. Por favor, comunique aos seus leitores que o perdão realmente é a chave e que haja perdão contínuo para que as orações tenham resposta. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vós, maridos, igualmente vivei com elas sabiamente, dando honra à mulher como um vaso mais frágil e como coerdeiras da graça e da vida, para que vossas orações não sejam interrompidas. Quando deixei de ditar respostas a Deus, então algumas das perguntas foram respondidas, melhor do que eu sequer havia imaginado. Se tão somente soubesses de onde me encontrava alguns anos atrás, oh, Deus é tão bom. Felicidades para você. Assinada Gil.
Raízes antigas. As sementes da vinculação se semeiam cedo no matrimônio. Quando a esposa jovem se aborrece e se sente sozinha em casa todo dia, passa seus dias preparando-se para o retorno do seu marido cada noite e anela ansiosamente os fins de semana juntos. Passa as horas solitárias planejando para ele, cozinhando para ele, limpando para ele, desejando-o ansiosamente. O espírito dele prospera e seu amor por ela cresce ao observar a necessidade que ela tem dele. Este processo é o que faz que duas pessoas dependam uma da outra. Quando uma esposa jovem se põe ao telefone com suas amigas ou se apoia fortemente em sua mãe, ela nunca desenvolve a necessidade de depender emocionalmente do seu marido. O seu esposo tem passado sua juventude sem ela, assim que tem que seguir funcionando como um homem independente. Não percebe instintivamente as necessidades dela e ela ainda não sabe que é a ele a quem necessita. Com demasiada frequência, terminam por ser duas pessoas vivendo na mesma casa, criando filhos, sendo líderes na igreja e são o que o mundo considera a família perfeita. Contudo, ambos sabem que algo está faltando. Vinculação, chegar a serem cordeiros, começa com a esposa, porque ela é o vaso frágil e tem a maior necessidade. É a necessidade visível que ela tem dele que o desperta. Se ela investir sua vida em agradar-lhe e servir-lhe, ele desenvolverá um instinto protetor e cuidadoso para com ela. À medida que ele adquire confiança de que seu coração está em boas mãos com ela e que ela põe em primeiro lugar o bem-estar dele, começará a confiar-lhe e ser seu mais íntimo. A mulher de Provérbios 31 tinha êxito notável em muitas áreas de sua vida, porém na colocação do fundamento de seu êxito. A passagem nos diz que o coração de seu marido está nela confiado e não carecerá de ganâncias. Faz-lhe bem todos os dias de sua vida. Provérbios 31, do versículo 11 e 12. Sem este funcionamento, o homem nunca estabelece vínculos de enlace. Você se lembra da minha amiga rainha, que era a coroa do seu marido? Mesmo em sua condição de incrédula, ele sabia que quando ela lhe trouxesse para casa os seus amigos, que a sua esposa não envergonharia com uma atitude mal-humorada ou uma atitude que molesta. Quando a mulher se vincula com o seu marido, adquire sua força e estabilidade. Como casal, eles poderão ganhar muito mais do que poderia ganhar se estivessem sozinhos. Ele confere a ela a força emocional para enfrentar os problemas da vida. Quando ele pode confiar nos juízos dela, lhe ajudará a ser mais sábio e a estar mais em sintonia com as necessidades dos outros. Um homem não tem que ser do tipo amável e doce que jamais muda nenhuma ocasião especial. Nem sequer tem que ser o senhor salvo. Porém, se confia que sua esposa fará o correto, ele se vinculará a ela. Se ela se abre ante a ele, ele suprirá as suas necessidades. Não é necessário que a esposa seja simpática, trabalhadora, nem diligente, porém, se honrar e amar a seu marido, contará com a força dele, ajudando-o a chegar a ser mais do que jamais haveria podido chegar a ser sem ele. Ele somente necessita que sua mulher viva a sua vida ao lado dele, para que ele, por sua vez, derrame a sua alma na vida dela. Mas se ela se põe à parte e se queixa porque ele é iracundo, porque ele é preguiçoso, um mau pai, ou porque ele trabalha demais, ele jamais verterá sua alma nessa classe de mulher. Se ela passa seus dias correndo de um evento para o outro, ou de pessoa a pessoa, e se ela encontra consolo emocional em suas filhas, ou na sua mãe, ou em algumas amigas, ou em simplesmente está fora de casa, em qualquer situação, ele não verterá sua força para esta mulher. Algum dia suas filhas casarão e já não precisarão mais de sua mãe. Com o tempo, sua mãe faltará, suas amigas mudarão, e ela então descobrirá que ele tem encontrado outra pessoa que possa ser a sua companheira de alma, a sua ajuda idônea, porque ele não encontrou isso nela. Senhor, tenha misericórdia. Entretanto, quando uma mulher plenamente simples, de personalidade chateada, sem muitas habilidades, investe a si mesma o seu tempo, sua alegria, gratidão e até seus elogios, temores e incertezas
Em um homem simples e ordinário, ambos se convertem em seres humanos mais fortes, mais capazes e mais sábios. As pessoas virão a eles em busca de ajuda e de consolo. É tão fácil passar a vida lamentando. Ah, se tão somente meu marido fosse salvo, ou se tão somente meu marido fosse mais espiritual ou menos raivoso. Não importa quem ou o que seja o seu marido, a sua tarefa é ser ajuda idônea. Quando você se aproximar dele com luz em teus olhos, essa luz voltará a refletir para ti. Chegarem a ser co-herdeiras da graça da vida é o mais alto plano de Deus para o marido e a esposa. É o grande mistério, é o padrão de Cristo e da Igreja. A herança é grande paixão, estabilidade, sabedoria, gozo, amor e equilíbrio. As bênçãos de Deus são muito maiores do que possa chegar a contar qualquer língua ou qualquer escritor. Deus é um experto em confeccionar matrimônios divinos. É uma carta de uma ajuda idônea agradecida. Estimada senhora Spiro, pensei que lhes pudesse interessar saber da morte do meu marido. A grande bênção que tem sido estar casada com um homem que vivia o que vocês ensinavam. Ele saiu para trabalhar no jardim à tarde do dia 24 de setembro e, ao sair, voltou e me disse: Eu tenho tido uma vida maravilhosa contigo. Essas foram as suas últimas palavras que lhe ouvi dizer. Ele entrou em casa e uns minutos depois entrou no quarto e caiu morto de um infarto fulminante. Constantemente estava dizendo o quanto ele me amava e sempre me dava os agradecimentos pelas comidas e todas as coisas que eu fazia para ele. Era um marido maravilhoso e piedoso, e é tão bom poder recordar essas palavras. Estivemos casados por 56 anos. Sigam lembrando para as pessoas que o matrimônio é a relação mais preciosa que temos sobre a terra e é unicamente para esta terra. Então devemos aproveitá-la ao máximo e não perdermos tempo. O Senhor é suficiente para tudo e eu estou recebendo dele, de Deus, tudo o que eu necessito. Porém, como é estranho a metade de mim que se foi. No amor de nosso Salvador, assinada Mariana. O matrimônio é a relação mais preciosa que temos sobre a terra. E isso, né, leva-nos a refletir. As coisas que temos aprendido, coisas que podem ferir o espírito de um homem e mutilar um casamento. Uma esposa, quantas vezes ela é espiritualmente crítica? Ela pode trazer, sim, um ferimento ao espírito de um homem e mutilar um casamento. Uma esposa que é descontente, ela pode sim trazer um ferimento ao espírito de um homem e mutilar um casamento. Uma esposa que não está cumprindo com as 8 prioridades enumeradas para a esposa em Tito 2. Ela pode trazer ferimento ao espírito do homem e mutilar o casamento. 8 coisas que uma mulher deve ser ou fazer para evitar blasfemar a palavra de Deus. Como está descrita em Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5, vamos enumerá-las agora. Número 1, prudente. 2, amar ao marido. 3, amar aos seus filhos. 4, ser discreta. 5, ser casta. 6, cuidadosa da sua casa. 7, boas. 8, sujeitas ao seu marido. Queremos lembrar-lhe de ferramentas de nossa gloriosa batalha matrimonial: o gozo, a gratidão, o contentamento, a reverência, a sujeição, a oração e crer na palavra de Deus. E disse Jeová a Deus: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei ajuda idônea para ele. Jeová Deus a trouxe ao homem. Gênesis 2, versículo 18 e versículo 22. O que acha a esposa, acha o bem e alcança a benevolência de Jeová. Provérbios 18, versículo 22. Como Deus tem te mudado? Regresse à lista das 10 coisas que anotastes ao começar este livro. Enquanto em um tempo você ignoravas o plano de Deus, agora conta com a verdade a respeito do seu papel como ajuda idônea. Nada voltará a ser igual. Tema a Deus. Eu sou a água, eu sou a sua água, por Debbie Poro. Eu sou sua água.
Ele contempla os meus passos sobre as rochas, como um sol refletido em mil lugares sobre mim. Superfície, baile e jogo, deleitando dia após dia. Tão formoso ouço dizer: eu sou sua água, formosa e risonha. Ele tem sede de mim, como um homem no ardente deserto. A areia quente arde em sua garganta, o sol escaldante golpeia sua cabeça. Ele me busca. Eu sou o seu poço profundo, cheia de água abundante, fresca e limpa, sempre presente, esperando matar sua sede. Eu sou sua água fresca, limpa e abundante. Ele procura paz. Se turba sua alma. Abundam os rumores, ele luta e vem a mim. Se recosta no tapete suave, verde de meus ribeiros. Eu sou a sua água, profunda e quieta. Ainda que ele não me toque, lhe dou descanso. Unicamente. Eu sou sua água profunda e quieta e eu lhe trago paz. Ele tem esquecido quem é e busca a realidade para recuperar a sua. Torpeza e cair de joelhos ao meu lado. Contempla minhas profundidades, buscando a verdade. Eu permaneço quieta e reflito ao homem quem é ele. Bom, forte e veraz. Ele vê e se sente reconfortado. Eu sou sua água, refletindo e reconfortando, recordando-lhe o que e quem ele é. Ele tem aprendido a confiar em mim. Eu tenho ganhado a sua confiança, tenho dançado e rido para ele. E na brilhante luz do sol me considera bela. Eu tenho sido água limpa, fresca e abundante. Tenho anelado sempre acabar com a sua sede. Águas abundantes, águas. Tenho sido quieta e profunda. Tenho acalmado a sua alma atribulada. Ele tem encontrado repouso ao meu lado. Quando ele olhou para a minha profundidade, buscando, eu lhe refleti força e honra. Ele não sentia nenhum temor comigo. Ele estava seguro, vivendo para o que foi criado como homem. Agora se submerge em minhas águas frescas e profundas, e escuto rir ao sair da superfície. Sinto que relaxa os seus músculos. Eu vejo que encontra glória e honra. Outros homens se assombram. Eu sou a sua água. Para terminar, Deus é maravilhoso e terrível em seus juízos. Também está cheio de misericórdia e de graça. Seu forte desejo é abençoar o seu povo. Porém, com demasiada frequência, nós o obrigamos a julgar-nos por nossas negligências. Eu penso que ele se cansa de tanto julgar. Ele está buscando, observando, chamando a quem estiver disposto a ouvi-lo. Ele te chama por teu nome, assim como chamou a Samuel há tanto tempo atrás. Assim como veio a sua serva Maria, ele pronuncia docemente o seu nome. Você está escutando? Você o escutará? Deus está buscando ajudas idôneas, damas que honrem o que Deus disse na sua carta instrutiva, para que ele as possa usar como vasos de bênçãos. Sim, abençoadas. Ele tem tantas bênçãos e tão poucos vasos dispostos. Quase eu posso vê-lo ali parado, inclinado sobre os portais do céu, observando e esperando e escutando em espera desse formoso som musical, de sorriso alegre que se eleva pelos céus. Sim, ouço a uma que responde ao chamado: traga minha taça. E um anjo lhe passa a taça de castigo e juízo, e Deus responde: não, 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 essa taça não. A taça grande, a taça cheia de bênçãos. É essa ela necessita agora. E o anjo sorri ao colocar a grande taça de bênçãos nas mãos ansiosas de Deus. Deus, sorridente, começa a derramar as bênçãos, transbordantes bênçãos, e mais abundantes do que se pode receber. O anjo se inclina para ver, e então ele também. E escuta o som formoso de gratidão que se eleva continuamente como um grato aroma para Deus. Ele é um assombroso Deus de bênçãos e deleites. Ele está sempre disposto e preparado para abençoar aos que o honram.
Você o está escutando? Ele te chama suave e ternamente por seu nome. Seja a ajuda idônea que eu quis que você fosse ao criá-la. Creia em mim, confie em mim, obedeça-me, e logo verás o que eu farei. A chuva de bênçãos que comece hoje a cair. Louvado seja o nome do nosso Deus, amadas. Finalizamos aqui este livro. Grande é a misericórdia do Senhor. Grandes bênçãos o Senhor tem para nós. Me sinto agraciada pelo Senhor, pelo privilégio de poder não só ler para vocês, mas de poder desfrutar mais uma vez deste livro, das bênçãos, das verdades, dos encorajamentos e correções que o Senhor trouxe para a minha vida e para a vida de tantas outras que têm ouvido testemunhos. Louvado seja unicamente o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. E que Ele encontre em nós, em cada um de nós, esta resposta. A resposta daquelas que estão escutando, para sermos ajudadoras idôneas. Aquelas que creem, aquelas que confiam, aquelas que obedecem e que, de fato, presenciam o glorioso matrimônio que Deus deseja. Aleluia. Somos um.